E hoje o ministro da Justiça, Anderson Torres, participou de uma audiência na Câmara dos Deputados para falar sobre o caso Genivaldo Santos. O homem foi morto por agentes da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe. Nós vamos acionar a Marília Sena. Boa noite, Marília. O que o ministro destacou sobre esse caso? Oi, Cláudia. Boa noite para você, para todo mundo que nos assiste. O ministro destacou que o caso de Genivaldo de Jesus foi um caso isolado, que a Polícia Rodoviária Federal sempre faz abordagens e que esse caso foi um caso isolado. Olha, foi uma comissão bastante cheia de parlamentares, a Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara. Tinham muitos parlamentares, alguns policiais rodoviários federais, alguns policiais penitenciários. Geralmente, quando tem essas comissões com ministros aqui na Câmara dos Deputados, Cláudia, alguns vêm para acompanhar, para pressionar o ministro sobre alguma demanda. E aí a comissão estava tão cheia que aí um dos policiais que estavam lá disse que o ministro estava tendo que tomar um chá ali durante a comissão para ver se ele aguentava aquela pressão toda. A gente teve, inclusive, um desentendimento dos parlamentares. A deputada Thalíria Petroni estava falando, o deputado Zé Medeiros interrompeu ela, e aí virou uma confusão dentro da comissão e os ânimos precisaram ser acalmados. Mas, sobre esse caso, o ministro disse que foi um ato isolado. A gente vai ouvir agora melhor o que ele falou. Um caso grave, um caso, enfim, lamentável, mas que da nossa parte o que podia fazer, o que podia ser feito, realmente foi feito e a tempo, tempestivamente, desde o primeiro momento aí que vieram as imagens, que vieram a notícia, nós fizemos o que nos cabia e os atos estão em andamento. Que esse ato foi um ato isolado, esse ato não condiz com a realidade da PRF, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, até porque nem posso fazer juízo de valor. E aí, eu queria mostrar para vocês também a confusão que teve durante essas explicações do ministro aqui na Câmara dos Deputados. Vamos ver. Eu gostaria de ter a minha palavra respeitada. Então você fala no tema. Você fala no tema, então. Deputada. Você fala no tema. Não comece a tumultuar. Você fala o problema. Grita de problema. Idiota. Paulo. Pessoal, Presidente, eu só quero perguntar. Eu só queria fazer uma pergunta. Não tem pergunta. Quem conduz a sessão, eu peço que o deputado Bira do Pindaré, deputado Paulo Teixeira, deputado Aloísio, deputado Felipe, deputado, respeite o seu colega da base do governo, não está aqui para assistir essa cena. Respeite a deputada... Marília, e depois aí dessas confusões, o ministro também respondeu às acusações de que teria se encontrado com Alan dos Santos nos Estados Unidos, né? É isso. Esse suposto encontro teria sido durante a motociata que aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro em Orlando. De acordo com a Justiça brasileira, o Alan dos Santos está foragido, né? Ele tem essa acusação. E aí, o ministro hoje foi cobrado por ser ministro da Justiça e estar se encontrando com um foragido da Justiça. Mas ele negou. Vamos ouvir, Cláudia. Eu não estive com esse cidadão lá nos Estados Unidos. Eu tive a notícia pela imprensa que esse cidadão estava lá no dia. Volto a dizer ao senhor, ele tem uma decisão judicial no Brasil não reconhecida pela Interpol, não reconhecida pelas polícias do mundo. Não é à toa que ele não está detido lá. Então, e lá, as atribuições e os poderes que eu tenho aqui, eu não tenho lá. Eu não tenho amizade, não tenho relacionamento e absolutamente nada com foragidos e outras pessoas que têm esse tipo de coisa. Estou falando por mim. Eu não ando de moto, eu não sei andar de moto, então, assim, é difícil para mim dizer. Marília, o ministro também deu alguma pista aí sobre o desaparecimento do Dom Phillips e do Bruno Pereira no Amazonas? Sim, na comissão ele disse que a Polícia Federal encontrou, abre aspas,
remanescentes humanos. E depois ele foi cobrado bastante sobre esse desaparecimento do Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, e na comissão ele falou, olha, a Polícia Federal encontrou alguns remanescentes humanos, né, como ele chamou, mas a gente ainda está esperando as investigações. E depois que ele saiu da comissão, Cláudia, ele publicou no Twitter dele a seguinte frase: acabo de ser informado pela Polícia Federal que remanescentes humanos foram encontrados no local onde estavam sendo feitas as escavações. E aí ele lembrou que, inclusive, a Polícia Federal vai dar uma coletiva daqui a pouquinho lá em Manaus para explicar sobre esse caso. Vamos ouvir o que ele falou na comissão sobre esse assunto. Estou aqui na audiência, não tenho informações do momento, mas parece que o caso está esclarecido, inclusive. Então, eu acho que a gente ela está me dizendo aqui, a deputada, que está desencontro de informação, autoria, se a gente chegar... enfim, eu não vou falar aqui porque está em andamento, está a cargo da Polícia Federal essas investigações, e no momento que tiver tudo esclarecido, com certeza, seremos aí os primeiros a ser informados. Então... É isso, então a gente agora vai acompanhar a coletiva, né, da Polícia Federal para ter mais atualizações sobre esse caso do desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada então aí, Marília Sena, pelas suas informações. Vamos agora com a Cris. Cris, esse caso aí, segundo o ministro da Justiça, parece estar chegando ao fim. Ele diz que com essas informações já pode estar esclarecido esse caso. E eu gostaria também de perguntar sobre o caso de Sergipe, a Polícia Federal. O ministro disse que o que aconteceu foi uma ação isolada, né? E tudo sinaliza para um relaxamento aí na punição dos policiais envolvidos no assassinato. O que você acha disso, Cris? Olha, não tem informações sobre possibilidade de relaxamento da prisão dos policiais. O que vinha sendo divulgado é que eles estão preventivamente afastados do serviço. Isso é de praxe, né? Ao longo de toda a carreira, a gente acompanhou vários casos de policiais que, envolvidos em algum possível abuso de autoridade, em alguma abordagem policial e às vezes até mortes de supostos criminosos ou supostas vítimas inocentes, são afastados do seu serviço para não ficar colocando em risco a vida de outras pessoas enquanto não tiver tudo apurado. Então, o que ele disse aí, e eu interpreto olhando de fora, é que esse é um caso isolado e esse é um caso isolado. Não dá para você criminalizar uma corporação inteira. A Polícia Rodoviária Federal é composta de milhares de homens que dedicam suas vidas a salvar outras vidas nas estradas, estão o tempo todo colocando as próprias vidas em risco para que os motoristas respeitem a legislação e não provoquem eles acidentes, estão orientando as pessoas. A gente está às vésperas de um feriadão. Com certeza há milhares de policiais trabalhando nesse momento, à noite, em plantões que se estendem pela madrugada, e querer criminalizar uma corporação inteira por causa de um erro, de um ou dois policiais, é exatamente como o caso que a gente comentava antes, de querer criminalizar o presidente por absolutamente tudo que acontece no Brasil. Então, de novo, eu repito, nós vivemos um momento insano de julgamento precipitado e de culpabilização de pessoas que não necessariamente são culpadas. É preciso acalmar os ânimos um pouco, tá certo que estamos em ano eleitoral, mas nem tudo é culpa do governo e nem tudo é culpa de funcionários públicos federais só porque eles são federais contratados pelo governo federal. Eu queria fazer um comentário sobre alguns dos outros casos que foram mostrados aí na reportagem. Vim no Twitter aqui do ministro da Justiça e ele vem reiteradamente esclarecendo e desmentindo fake news feitas de forma descarada por políticos e por jornalistas. É lamentável que isso que a gente está comentando, esse período insano que a gente vive, seja fomentado por políticos e por jornalistas. Por exemplo, a questão da presença de Alan dos Santos, que é um jornalista que está exilado político porque é perseguido pelo judiciário aqui no Brasil, não cometeu nenhum crime, pelo menos não que tenha sido divulgado, porque crime de opinião não existe no nosso Código Penal, vamos sempre reiterar isso, mas o ministro da Justiça esclarece aqui em relação
por exemplo, ao deputado Alencar Santana, que tinha colocado aqui: um foragido da Justiça participou de eventos com o presidente da República, o ministro da Justiça, Anderson Torres, e vários integrantes da Polícia Federal, da Segurança do presidente. Todos esses agentes públicos cometeram crime de prevaricação e eu vou pedir apuração e punição. É todo mundo tentando tirar sua lasquinha, seu momento de fama, em cima de uma acusação leviana. O ministro da Justiça vai no mesmo momento e fala o seguinte: boa noite, deputado Alencar Braga. Caso queira, posso poupar seu trabalho, pois as premissas são falsas. Não consta o nome do foragido, entre aspas, na difusão vermelha da Interpol. Portanto, na verdade, ele não é foragido. Alerto também que eu e o presidente Bolsonaro não temos poder de polícia nos Estados Unidos. E ali vai. Teve uma jornalista que criticou aqui o fato dele ter divulgado agora há pouco a história dos, entre aspas, remanescentes humanos. Ele próprio, ministro Anderson Torres, coloca lá: acabo de ser informado pela Polícia Federal que, entre aspas, remanescentes humanos foram encontrados no local onde estavam sendo feitas as escavações. Isso significa um desrespeito dele com esses dois desaparecidos, com as famílias? Não, ele está colocando, entre aspas, reproduzindo o que foi dito pela Polícia Federal. Olha ali, ó, absolutamente ipsis literis o que a Polícia Federal disse. E ele, como ministro da Justiça, que comanda a Polícia Federal, está ali reproduzindo a informação. Aí teve uma jornalista engraçadinha que veio dizer: olha como o ministro da Justiça comunica, é assim que esse governo comunica uma tragédia dessas. Na hora, ele foi lá e corrigiu. Não, senhora, não é assim que se comunica. Eu já avisei, como ministro da Justiça, a Embaixada Brasileira, as famílias das vítimas, seguir exatamente o rito normal de comunicados e depois vim aqui comunicar à população, porque assim exige a lei, que seja dado transparência aos atos dos servidores públicos federais. Então, de novo, mesmo caso da primeira notícia que nós comentamos aqui, o momento é insano e é preciso acalmar os ânimos, não é porque é ano eleitoral que a gente tem que jogar a culpa sobre todo mundo que faz parte do governo. E, Constantino, justamente sobre essa presença de Alan dos Santos na motociata da qual participou o presidente Jair Bolsonaro em Orlando, sobre a qual a Cris vinha falando, você viu algo de inadequado ou, de alguma forma, acha que pode ter tido algum mal-estar, algum problema pelo fato de Alan dos Santos ter sido alvo de uma ordem de prisão aqui no Brasil e estar ali tão próximo do presidente Jair Bolsonaro, Constantino? Olha, Brau, uma ordem de prisão ilegal, né? O presidente mesmo disse que se tivesse visto o jornalista Alan dos Santos, teria convidado ele para a moto do próprio presidente, né? Se há algum crime de prevaricação nisso, lembrando que ele não está na Interpol nesse sentido e que não há paradeiro desconhecido, né? Eu posso me entregar também para as autoridades competentes, porque eu recebi o Alan dos Santos na minha casa para um churrasco. Então, não há nenhum paradeiro desconhecido, não. A ordem de prisão é absurda e, com certeza, os Estados Unidos, que são um país sério, onde há ainda império da lei, vão reconhecer isso e é por isso que ele não será extraditado em momento algum.